pessoal, aqui é o Jonas e hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre se faz sentido a gente falar de filosofia chinesa. Talvez essa questão de que se existe filosofia chinesa seja uma questão que para vocês tem uma resposta muito clara. De que, provavelmente sim, porque a gente já viu vários filósofos, como Confúcio, o Laozi, Chuang Tse, Mêncio, enfim, tem vários filósofos chineses, não é isso? Bem, é mais ou menos, porque o que acontece? Muitas pessoas, especialmente pessoas ligadas à área mais acadêmica da filosofia, elas vão levantar o questionamento se faz sentido a gente usar um termo grego para falar do pensamento chinês. Então, para quem não sabe, filosofia é uma palavra grega. Filo tem a ver com afeto, ligação, amizade, amor, e sofia quer dizer sabedoria, conhecimento. Então, filosofia seria ter amor pelo conhecimento. Então, toda pessoa que está querendo buscar mais conhecimento, está querendo esclarecer certas questões, ela seria uma filósofa, justamente porque ela tem apreço pelo conhecimento, pelo saber. Vendo dessa forma, faz todo sentido a gente falar de filosofia chinesa, porque aquelas pessoas que estavam pensando na China, elas também tinham esse mesmo apreço pelo saber, esse mesmo apreço pelo conhecimento que os filósofos gregos tinham. Então, provavelmente a gente está falando ali de um problema de tradução. É só porque alguém na China não inventou essa palavra, não significa que ela não existe. Então seria mais uma questão de vocabulário. Não tem talvez esse vocabulário em chinês, então dizer filosofia é totalmente congruente. Mas você tem que ver também que não é simplesmente uma questão etimológica, da origem da palavra e de como ela foi usada. Porque existe essa questão do método filosófico, da ideia de você usar argumentos racionais para chegar em uma determinada resposta ou então criar uma determinada teoria que possa explicar algum fenômeno natural ou então algum fenômeno social. E é nesse ponto que a gente vai esbarrar com talvez a maior diferença sobre o que a gente poderia falar que seria a filosofia grega e o pensamento chinês, tá? Que é justamente a questão do método. Então, quando a gente vai falar do pensamento chinês, não tem claramente esse método filosófico. Da mesma forma, a ideia da razão, ela não tem um peso tão grande quanto a gente vai encontrar na filosofia grega. Então você vai encontrar esse grande debate, que é um debate realmente muito grande mesmo e que exige muito tempo e estudo para você poder fazer ele com profundidade, que é sobre qual é o papel da razão dentro da filosofia chinesa e por isso fica esse contraponto. Será que a gente está falando de filosofia? Será que a gente está falando de religião? Será que a gente está falando do que ali? Então, é sim um grande problema e não tem uma resposta absoluta e definitiva. A linha que eu gosto de adotar para mim mesmo, ou seja, é a forma como eu penso mesmo, é a minha opinião sobre esse assunto, é que, no final das contas, a gente vai ter só um problema de categorias e de termos. É a forma como o povo chinês pensa que é diferente da forma como o povo grego pensou e que não faria muito sentido a gente simplesmente colocar tudo no mesmo saco, mas que ao mesmo tempo não faz sentido a gente dividir tudo, porque a experiência que todos os pensadores gregos ou os pensadores chineses eles estão reportando, ou seja, eles estão explicando lá nos seus textos, elas são experiências muito parecidas, que é a própria vivência humana, esses são os problemas que a gente encontra na nossa sociedade, são as injustiças, são também os fenômenos naturais e a forma como eles vêm e nos acometem. Então tudo isso faz parte da mesma experiência, logo, quando a gente está falando do que os pensadores chineses estão falando e do que os pensadores gregos estavam falando, não é tão diferente assim. Tá? Mas é claro que cada povo vai ter um jeito de pensar, vai ter uma forma de lidar com a realidade. E o povo chinês é muito peculiar, porque
o povo chinês é muito antigo. Então não dá para comparar a bagagem cultural e histórica que a China tem quando a gente vai comparando com outras civilizações. A gente está falando aqui da história escrita da China. Então os registros históricos que se tem da China são muito antigos e a forma como a cultura ela foi propagando de geração para geração, apesar de você ter diversas revoluções, tanto de dinastias que mudaram, quanto também de formas do povo encarar a realidade, tudo isso levou a China a ter uma visão muito diferente de outros países. E como a cultura grega ela influenciou Roma, que influenciou a Europa, essa cultura greco-romana, né, que aí vai sendo representada de várias maneiras na cultura europeia, vai ser refletida no Ocidente. Então a gente vai ter toda uma civilização aí que ela é baseada em algumas ideias determinantes. Por isso até hoje as ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles, elas são muito impactantes para a forma de pensar da civilização ocidental. Agora, na China a gente não vai ter esses conceitos que o povo grego trabalhou, mas ao mesmo tempo você vai encontrar semelhanças aí, pelo menos nos objetivos. Se você fizer uma leitura bem superficial dos textos de Confúcio ou de Platão, você vai encontrar uma enorme preocupação desses dois pensadores em querer fazer com que as pessoas elas se comportem de uma maneira mais adequada. Então, tanto Confúcio quanto Platão, eles eram indignados com a injustiça. E eles eram mais indignados ainda com a injustiça praticada pelos governantes, que, em teoria, deveriam ser as melhores pessoas daquela sociedade. Então é muito engraçado como essas ideias elas se aproximam muito. Você vê que são duas pessoas que estão em tempos que, apesar de serem próximos, né, a distância física era brutal, então dificilmente um teria conhecido o outro, mas você vê que a forma com que eles lidam com alguns problemas ela é muito parecida, pelo menos numa visão superficial. Se você é um filósofo e estuda mais a fundo filosofia, provavelmente você sabe muito bem que o que eu estou falando aqui é bem superficial mesmo. Com certeza não dá para dizer que Platão e Confúcio estavam falando a mesma coisa, mas você pode dizer que eles estavam falando de um mesmo mundo, dos mesmos fenômenos sociais, dos mesmos fenômenos humanos. Por isso, quando a gente vai ver a ideia do filósofo transcendendo essa noção grega, você vai ver que todo ser humano carrega esse espírito indagador, esse espírito que se pergunta por que as coisas são. E se a gente vai falar de algo muito abrangente, a gente vai ter que encontrar esse chão comum. Por isso que eu gosto de pensar a filosofia chinesa como uma filosofia sim, porque a gente não tem motivo o suficiente para dizer que não sejam. Porque são pessoas dentro dos seus contextos sociais buscando uma verdade. Seja uma verdade que vai explicar o universo, como por exemplo o taoísmo, que tenta explicar como os fenômenos naturais eles se ligam com as nossas ações individuais e vice-versa. Ou então você vai ter uma preocupação social igual o confucionismo, que se preocupa em ter um governo que seja realmente legítimo, que realmente tenha uma autoridade que seja fundamentada em algo além do que a simples força física. Então você tem essa grande preocupação real em desvendar uma verdade. E essa preocupação em desvendar uma verdade, em querer entender melhor a realidade, para mim é o que mais casa com o espírito nessa palavra filosofia. Aí vai ficar aquela discussão filosófica que talvez não tenha uma resposta certa, porque talvez toda boa questão filosófica também não tenha uma resposta certa. Então é muito interessante esse assunto, é uma reflexão bem breve mesmo, não espero aqui dar uma resposta definitiva, tá? Talvez isso não exista. Então, quero saber qual é a sua opinião. Deixa aí nos comentários, pode aí abrir espaço para esse debate, porque ele é muito interessante e ele não tem fim, tá? Não se esquece que se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, ajuda muito o nosso canal e também se inscreve para você ficar ligado aí de todas as nossas novidades. Beleza? Então a gente se vê no próximo. Até mais!